Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 10. E nós vamos ler do verso 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. Vou ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que Paulo apresenta nesse texto? Ele apresenta uma coisa extraordinária. Ele diz que agora se abriu um novo e vivo caminho. Um caminho que não existia na velha aliança. Através da morte de Cristo na cruz, abriu-se um novo e vivo caminho que nos conduz a Deus. Então vamos trabalhar nesse pensamento, vamos mostrar os dois caminhos. Como é que a pessoa se achegava a Deus no tempo da lei? Né? Como que ela se achegava a Deus no tempo da lei? Vamos ler um texto, vamos lá para Levíticos, Gênesis, Êxodo e Levíticos. Levíticos é o terceiro livro do Velho Testamento. Capítulo de número 5. Você quer saber sobre os sacrifícios e a lei? Você leia Levíticos, você vai entender tudo que a lei pedia, os sacrifícios diversos que tinha. Então Levíticos, capítulo de número 5, vamos ler aqui versos 17 a 19, diz assim: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, quais mandamentos? A lei. Aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada, e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme tua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. A oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Então, qual o princípio da velha aliança? Para nós entendermos o que Paulo está dizendo a respeito do novo e vivo caminho, eu preciso entender o caminho que havia no Velho Testamento. Qual era o caminho que havia no Velho Testamento? A pessoa cometia um pecado. E na lei dizia que pelo pecado ela tinha que fazer uma oferta de sacrifício a Deus. Ela poderia ela mesma vir e fazer a oferta do sacrifício a Deus? Não. Ela não poderia. Na velha aliança sempre tinha um intermediário, alguém que a pessoa vinha a esse intermediário, porque ela não podia ir a Deus direto. Ela não poderia pegar a oferta dela e ir direto a Deus. Não era permitido na velha aliança. Então, por isso que existiam os sacerdotes, que eram pessoas autorizadas por Deus. Essa pessoa vinha e trazia essa oferta. Então, o sacerdote, no lugar da pessoa, ia fazer essa oferta uma expiação pelo pecado dela. E o benefício dessa oferta seria para a pessoa o perdão dos pecados. Qual era o relacionamento que o homem tinha com Deus na velha aliança? Ele não poderia ir direto a Deus. Sempre tinha alguém intermediário que iria representá-lo diante de Deus. O sacerdote na velha aliança era um intermediário. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava direto com o povo? Não. Deus vinha, falava com o sacerdote, falava com o profeta, com o intermediário que Deus tinha. E esse intermediário
de costas para Deus, vinha para o povo e dava o recado de Deus para o povo. Quando o povo tinha que falar com Deus, o povo não ia direto a Deus. Olha, isso é muito significativo. O povo dependia de alguém. Então o povo vinha, falava com o sacerdote, falava com Moisés antes da lei, entenda isso. E o profeta, o sacerdote, ia diante de Deus, de costa para o povo. Porque o povo não ia direto a Deus, tinha que vir ao sacerdote. E o sacerdote ia diante de Deus e trazia a queixa do povo. Então, que tipo de relacionamento que o povo tinha com Deus na lei? Sempre tinha um intermediário, sempre tinha um homem, um dependente, que a pessoa tinha que passar por ele para se chegar a Deus. E Deus não vinha direto falar com o povo, falava com esse intermediário, para esse intermediário trazer o recado de Deus. Então esse é o conceito que existe no falso evangelho dos dias de hoje. Sempre alguém tem que depender de um apóstolo, presta atenção. Sempre alguém tem que depender de um líder, receber a oração de um apóstolo. Porque eles falam igrejas apostólicas. O que quer dizer isso? É que tem um apóstolo que é o bom, Deus só fala com ele, é o sistema da lei. E Deus não fala com o povo. E ele vai ouvir as direções e as estratégias de Deus, ele é o apóstolo, e vai dar o recado. A palavra dele é a palavra de Deus para a pessoa. E as pessoas ficam subordinadas a um tal de apóstolo, para se chegar a Deus, e que é a oração forte do apóstolo, que é a intercessão do apóstolo. O apóstolo humano, ele cobre a igreja, ele é a cobertura espiritual. Então você vai ver isso. O apóstolo é a cobertura espiritual. Você tá sem cobertura espiritual, eles falam. O que quer dizer isso? Você está subordinado a um apóstolo nos dias atuais? Está subordinado a um sacerdote? Então a pessoa sempre depende de alguém para se chegar a Deus. Sempre tem um suor do apóstolo da televisão. E aquele monte de gente tem ele como um Deus. Não é? Você não vê isso. Sempre depende de um profeta, sempre depende de alguém, porque elas não descobriram que tudo isso acabou na cruz, que um novo e vivo caminho foi aberto. Elas não descobriram que nós não dependemos de ninguém. Nós não precisamos dos apóstolos atuais, não precisamos de cobertura espiritual, nós não temos mais intermediários do Velho Testamento simbolizando para poder ter alguma coisa de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que hoje se abriu um novo e vivo caminho, que qualquer um que acredita tem acesso direto a Deus. Você não precisa de um pastor para se chegar a Deus. Você não precisa de uma denominação para se chegar a Deus, de um líder que é o bom, que Deus só fala com ele, só ele revela, só ele vê, só ele sabe. E os demais povos da igreja é um monte de gente subordinada que não pensa e controla a vida deles baseado no que ele quer, no que ele diz que Deus revelou, no que ele diz que Deus falou com ele. Deus só fala com ele. As demais pessoas é um monte de coitado que Deus não fala, que tem que depender de um homem. Você vê esse quadro nos dias de hoje. Você entende isso? Então, nós não dependemos de homem algum. Nós não temos nenhum intermediário para se achegar a Deus. Eu não sou teu intermediário e nunca vou ser. Eu sou a voz que fala a palavra. Nada mais que isso. Porque agora se abriu um novo e vivo caminho. Qualquer um, em qualquer lugar pode se achegar a Deus. Eu não preciso de templo de Salomão para me achegar a Deus, porque Deus não está lá. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para me achegar a Deus. Igreja não é casa de Deus. Deus não mora dentro das quatro paredes. Nós que somos a igreja, e Deus habita dentro de cada um de nós. Nós que somos a igreja. Então, na nova aliança não tem esse negócio, no monte é um lugar especial, porque Deus falou lá no monte com Moisés, então vamos subir no monte, que Deus está lá no monte, Deus não está aqui embaixo. Lá é especial. Olha, naquele templo tal, é a casa de Deus, eu preciso ir lá, porque só lá Deus fala comigo.
Aqui em casa, Deus não vai falar comigo. Se eu estiver no carro, Deus não vai falar comigo. É lá no lugar especial. Então você vê um monte de gente que não entende o novo e vivo caminho, dominados por um lugar especial, um monte especial, um líder especial, uma igreja, um nome. São defensores do nome de uma denominação. Eles não têm nenhuma compreensão que a porta já se abriu há 2000 anos atrás e nós que somos cristãos já passamos por essa porta. Já estamos no novo e vivo caminho. Entende isso? Nós não precisamos de ninguém para se chegar a Deus. Eu não preciso de oração forte de ninguém. Não preciso de apóstolo nenhum. Não preciso de liderança nenhuma. Eu não preciso de oração forte. A minha oração funciona. Por quê? Porque esse caminho está aberto diante de mim. Se eu sou salvo, sou um cristão verdadeiro, um novo caminho está aberto diante de mim. Eu me achego a Deus em qualquer lugar do planeta. Não tem lugares especiais, não tem mais esse intermediário que só ele sabe, Deus só fala com ele. Deus fala com todos. O problema é que as pessoas não conhecem as cartas de Paulo. Não entende o evangelho da graça de Deus. E o nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. É o único. Agora, quem não entende isso, ele está escravizado num sistema evangélico. Ele depende de alguém, ele depende da oração de uma mulher que revela, ele depende de um líder, ele gosta do apóstolo, né? Então aquele monte de gente acuada assim que não acredita na sua própria oração, não acredita que a porta está aberta. Então ele vai depender de uma água, ele vai depender de um azeite, de um objeto consagrado, de uma imposição de mão de um apóstolo, o apóstolo é poderoso. E essa pessoa não sabe que esse novo e vivo caminho foi aberto. Está diante dela por quê? Porque ela não tem conhecimento do evangelho da graça de Deus. Você vê como isso é sério, meus irmãos? Você vê como isso é sério e a gente precisa falar essas coisas para libertar as pessoas do cativeiro religioso. E surge a pergunta, então pastor, como é que foi aberto esse novo e vivo caminho? Quais os elementos que precisaram acontecer e ter para que se abrisse esse novo e vivo caminho? Então volta lá de novo. Hebreus 10, vamos ver lá. Hebreus 10. Nós lemos verso 19 a 22. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos. O que era os santos dos santos? Era aquela parte do templo, do tabernáculo, que o sacerdote entrava lá uma vez por ano. Esse Santos dos Santos tinha a arca da aliança, os querubins, e na arca tinha a vara de Araão que floresceu, as tábuas da lei e uma porção de maná. E Deus estava naquele lugar no Velho Testamento, no Santos dos Santos. Como é que eles viam Deus na Velha Aliança? Um Deus que habitava num lugar oculto chamado Santos dos Santos, e que ninguém podia ter acesso a ele lá. Só o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá para fazer expiação pelo pecado do povo. Marca Hebreus aí 10, vamos no 9 para você ver isso. Versículo 7 do capítulo 9 de Hebreus. Mas no segundo tabernáculo, que era o Santos dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, né? O que esse capítulo 9 está dizendo? Entre muitas coisas. Ele está dizendo que uma vez por ano, nesse lugar Santos dos Santos, que não era permitido ninguém entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. O que tinha nesse Santos dos Santos? Ali estava a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus, era um lugar santo dos santos. Não era só santo, era santo dos santos, porque era especial, e Deus estava oculto naquele lugar chamado Santos dos Santos. Então o sacerdote pegava o sangue de animais e entrava lá e fazia expiação pelos pecados dele e pelos pecados de toda a nação. Só era autorizado a entrar naquele lugar uma vez por ano, não era permitido. Então Deus estava oculto, vivia dentro daquele lugar, ninguém tinha acesso a ele, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Volta para
para o capítulo 10, onde nós estamos. Agora, Paulo fala que agora nós podemos entrar naquele lugar que tudo mudou. Deus não está mais preso naquele lugar, nós podemos entrar lá com intrepidez, sem culpa, sem condenação, sem medo, é isso que ele está dizendo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Agora, o que me qualifica para entrar no Santos dos Santos para nós é estar na presença de Deus. O que me qualifica a entrar lá é alguma obra que eu fiz, algum mérito. É um bom comportamento, se bem que eu tenho que ter bom comportamento. É algum preço que eu paguei? Não! Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Qual duas coisas que aparecem aqui que me deram condições agora? De entrar num lugar que era proibido, de ter um acesso direto à presença de Deus, com intrepidez, sem culpa e sem condenação. O sangue e a carne do Senhor Jesus. Então vamos trabalhar sobre isso. Vamos trabalhar sobre isso. Romanos capítulo 8, para você entender. Romanos, capítulo de número 8, não posso deixar de ler o verso 1, mas o que vale é o verso, a tônica é o verso 3. Então vamos lá. Paulo fala uma grande palavra aqui, Romanos 8:1. Agora já não existe condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, uma nova lei, o Espírito da vida em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei da velha aliança. Uma nova lei entrou em nós, a lei da vida do Espírito Santo, e me libertou da lei do pecado e da morte. Fomos libertos. Fim de assunto. Por isso que não há mais condenação. Aí no verso 13 ele diz assim: porquanto que for impossível a lei. O que Paulo está dizendo? Impossível foi para a lei poder salvar alguém. É impossível para a lei. No que estava enferma pela carne. O que é uma lei enferma pela carne? Presta atenção no que eu vou dizer. Eram incompatíveis. Deus deu a lei. Mas a carne, a natureza humana, a carne não tinha condições de cumprir a lei. Então era uma coisa, gerava doença, gerava incompatibilidade. É a mesma coisa que você pegar uma porca com parafuso que não serve para porca e tentar encaixar uma coisa na outra. A porca é maior que o parafuso, ou melhor, a porca é menor que o parafuso, não entra na rosca. Um serve para o outro, nunca um vai ter comunhão com o outro, nunca um vai se acertar com o outro. Então a lei, ela ficou enferma por causa da carne, porque a lei trazia, não matarás, não cobiçarás, não serás mentiroso. E a carne mentia, e a carne cobiça, não conseguia cumprir. Então houve uma enfermidade, um desajuste, uma incompatibilidade entre a lei e a carne. Então para a lei ficou impossível ter qualquer influência sobre a carne, porque a carne não queria cumprir a lei. Você entende isso? Você quer ver uma prova? Você já mentiu uma vez na vida? E 10 vezes? E 1000 vezes? E 5.000? Desde que você nasceu, você já não mentiu 5.000 vezes? A lei dizia assim, não vai mentir. Então a lei, guilhotina. Condenado. Vocês estão entendendo? Então a lei e a nossa natureza humana não tinha ajuste. Não tinha como Deus poder salvar a natureza, a raça humana pela lei. Ali se tornou o ministério da morte. Então a lei estava enferma pela carne. Era impossível para a lei fazer qualquer coisa por cada um de nós. Agora o que ele diz? Isso fez Deus enviando seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus aonde? Na carne o pecado. Duas coisas que nós encontramos em Hebreu 10. O sangue e a carne. Começamos pela carne. Por que Deus está dizendo que o pecado foi condenado na carne? Agora olha o detalhe e a riqueza desse verso. Em semelhança de carne pecaminosa, não igual. O que é uma coisa semelhante? Tem uma aparência semelhante, mas não é igual. Ser semelhante não é ser igual. Então, você tem que entender que quando Jesus Cristo nasceu, ele não teve pai físico, pai humano. O pai dele era Deus. Ele só teve uma mãe humana. Então a genética de Jesus Cristo era uma genética de Deus. Entende?
O sangue que Jesus Cristo tinha, o sangue, o grupo sanguíneo do pai é transferido para o filho. Faz um exame de DNA e você vai ver que o sangue que corre na veia do filho não é o sangue da mãe. É o sangue do pai, é o grupo sanguíneo do pai, não é da mãe. Está bem entendido isso? Então Jesus Cristo, ele trouxe, o sangue dele era um sangue de Deus. Deus não tinha sangue. Mas na pessoa de Jesus Cristo passou a ter sangue. E a carne dele? Você pensa que a carne dele era da mesma natureza que a sua, pecaminosa? Você pensa que ele tinha essas mesmas tendências da carne de ser mentiroso, cometer pecado, querer adulterar, ter raiva? Não! A carne dele era uma carne santa, não nasceu contaminada, porque ele não tinha um pai humano. A carne dele era uma carne santa, porque se a carne dele fosse igual a nossa, ele não poderia ser o cordeiro sem defeito. Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A carne dele não tinha essas tendências como a nossa, ele não veio de Adão, ele veio de Deus. E era o próprio Deus. Então, a natureza física de Jesus Cristo era uma carne humana, mas de outro nível. Uma carne sem pecado, por isso que ele cometeu, por isso que ele andou aqui na terra e nunca cometeu um pecado. Isso é muito profundo. Se você não entende isso, não entende a morte de Cristo na cruz. Quando Adão, antes do pecado, ele tinha essa natureza caída que nós temos, ele não tinha. Mas devido à queda se tornou essa natureza caída. Quando Jesus Cristo nasce, ele é o segundo Adão. E ele tem uma natureza de Deus, o corpo de carne dele é um corpo perfeito, o sangue dele é um sangue de Deus. Ele não nasceu contaminado como todos nós nascemos. A carne dele, pelo amor de Deus, entenda isso. Não tinha essas coisas que a nossa carne tem de querer pecar, porque ele tinha a genética de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Você teve essa visão já? Olha como Jesus era santo, Cordeiro Santo, sem defeito, sem mácula, que nunca pecou. Como alguém pode viver aqui na terra como nós vivemos? Com essa natureza caída e nunca cometeu pecado, pois ele viveu. Ele nunca cometeu um pecado, nunca cedeu. Você acredita nisso? Por isso que ele era o Cordeiro puro, sem mancha e sem defeito. Está claro isso? Quando João Batista viu Jesus, ele falou, olha, esse não é o Cordeiro do homem, esse é o Cordeiro de Deus, esse aí perfeito. Ele vai dar um jeito no pecado, ele vai tirar o pecado do mundo. Agora, olha o verso 3 do capítulo 8, ele está dizendo, Deus enviou o seu próprio Filho, parte B do versículo, em semelhança, semelhante, mesma aparência, mas não igual, de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Agora presta atenção para você entender o novo e vivo caminho. Com efeito, condenou Deus na carne. Repare bem, aonde que Deus condenou na carne? Condenou o quê? O pecado. Então tudo aquilo que entrou por Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5,12. Então o pecado entrou por Adão, o pecado já existia fora do mundo. Se ele entrou no mundo, é porque antes do mundo já aconteceu uma coisa lá, antes e houve pecado e morte. Mas não fazia parte do nosso mundo. Quando Adão comeu do fruto, essa coisa entrou. E estragou Adão e todo o planeta. Então tudo aquilo que entrou por Adão. Quando a gente fala pecado, a gente pensa, eu errei. Eu me irritei, eu falei um palavrão. Isso é coisa externa. Pecado é esse estado de decomposição que a raça humana está, se corroendo, essa carne maligna que quer fazer coisa errada o dia inteiro, que é contra Deus. E produz esse monte de desastre na natureza, de desastre na sociedade. Você entende isso? É esse sistema de corrupção que entrou no planeta. Então tudo isso que entrou por Adão, Deus desfez e condenou isso aonde? Quando Jesus vai, o Cordeiro puro, sem mancha, sem nada na cruz, naquela carne do Senhor Jesus Cristo, o pecado foi condenado, executado para sempre. Então toda a culpa, todo mal, toda a maldição, tudo que entrou por Adão, Deus põe um fim. Aonde? Na carne, aquela carne pura.
Onde é que o cordeiro era ferido? Na carne, no Velho Testamento. Cortava, se tirava o sangue dele, o corpo era oferecido como holocausto, se queimava o corpo daquele animal. Onde é que Deus pôs um fim no pecado? Na carne do Senhor Jesus Cristo, a carne perfeita, o cordeiro perfeito. Está bem claro isso? Você está entendendo? Então, qual a conclusão que nós chegamos? É que toda culpa, repare bem, ele está falando isso no verso 13, explicando o verso 1, não há condenação. Então toda culpa, toda maldição, tudo que entrou por Adão, Deus pegou isso e concentrou tudo em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo morre, o sacrifício do seu corpo, ali toda essa condenação é desfeita. Ali tudo que entrou por Adão foi condenado, executado para sempre. Por isso que existe o perdão. Por isso que nós não perdemos a salvação. Porque o fundamento da nossa salvação não está no que eu faço, não está nas minhas obras, está naquela carne que foi crucificada, o Cristo crucificado. E isso é aí que começa a se abrir um novo e vivo caminho. Deus vai encerrando aquela forma de se relacionar com Ele na velha aliança, sempre dependendo de alguém. E vai se começar agora, qualquer um que crê tem acesso direto a Deus, não tem mais dependência de ninguém. Acabou os intermediários, Cristo é o verdadeiro intermediário. Está bem claro isso na sua mente? Sim? Estamos indo nesse raciocínio. Olha como é trabalhoso te explicar sobre isso. Então quer dizer, pastor, que naquele corpo de Jesus Cristo perfeito, ele era o cordeiro perfeito, simbolizado lá no Velho Testamento, desde da Páscoa, aquele cordeiro que foi morto, sangue derramado lá, e a praga veio, não pegou ninguém, e eles comeram a carne do cordeiro lá dentro, a cobertura foi aquele, e depois aquele monte de sacrifícios, sempre matando animais, que tinham que ser, tudo aquilo representava o que Jesus faria uma única vez lá no futuro. Ele seria o cordeiro que substituiria toda esta velha aliança. Está bem claro aí a respeito da carne de Jesus? Vamos um pouquinho mais para frente, vamos lá. Agora vamos para Colossenses, Colossenses capítulo de número 1, verso 22. Para você entender que fala do véu e da carne do Senhor Jesus em Hebreus 10. Olha o que ele diz no verso 22. Colossenses 1, 22. E a vós outros, e vocês que em outro tempo, estou lendo aqui 21, vai, eres estranhos e inimigos pelas vossas obras malignas. Agora presta atenção. Agora, porém, vos reconciliou aonde? No corpo da sua carne, aquele corpo de sacrifício, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele como santos, sem culpa e irrepreensíveis. Então, onde houve a reconciliação? O que é a reconciliação? Havia uma inimizade entre as partes, e no meio das partes existia um objeto de inimizade, que eram os pecados. Como Deus pegou o pecado e condenou na carne do Senhor Jesus Cristo e removeu o pecado, agora Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, fazendo o quê? Removendo o pecado através do sacrifício do corpo da carne do Senhor Jesus Cristo. Então, olha como foi importante a morte dele, o sacrifício do seu corpo, da sua carne na cruz. Removeu a parede da separação e nos atou com Deus. Olha o novo e vivo caminho sendo aberto. Nos reconciliou com Deus. Então quer dizer que se eu sou um crente verdadeiro, eu sou reconciliado com Deus. Não tem mais parede de separação entre eu e Deus. Não tem mais inimizade entre eu e Deus. Não tem mais muralha de Jericó. Não tem mais gigante Golias. Não tem mais nada entre eu e Deus. Foi removido na cruz todos os obstáculos. E nós estamos atados, amigos de Deus, reconciliados com Deus. Isso aconteceu onde? No corpo da sua carne. Vamos lá, Hebreus 10, onde nós estamos. Vamos lá, Hebreus 10. Folhando a palavra, né, em cima do que está escrito. Esse capítulo 10 está dizendo que a lei era uma sombra que passou, não resolveu o problema de ninguém, e Deus estabeleceu uma nova aliança. Mas,
no verso 4 e 5, vamos ler isso aqui. Hebreus 10, 4 e 5. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então tudo aquilo que foi feito na velha aliança, aqueles sacrifícios para perdão dos pecados, não removeu o pecado, não resolveu em nada. Era uma coisa paliativa, era um símbolo, uma ilustração do que Deus faria no futuro. Então ele está dizendo, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz, ó, Jesus falando, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste, um corpo me formaste. Então aquele corpo de Jesus Cristo, o pecado foi condenado na carne dele, era uma carne perfeita, era o cordeiro perfeito. Então, para mim entender o caminho novo e vivo que foi aberto. Então ali no sacrifício de Cristo, ele remove a culpa. Agora, qual outra coisa que nós encontramos em Hebreus 10? Olha lá, vai lá, vira uma página aí, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, como? Pelo sangue de Jesus. Agora ele apresenta o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus que eu entro direto na presença de Deus no Santos dos Santos. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui. Hebreus 9, nós estamos no 10, volta de novo, né? Hebreus 9, verso 11 e 12. E vamos ler outros versos também. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, agora presta atenção, não era o tabernáculo de Moisés, e nem o templo de Salomão, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, tá? Então, o que Paulo está dizendo? Que lá nos céus existe um templo, um tabernáculo celestial, onde Cristo entrou lá. Continua a leitura no verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos do Santos celestial, nos céus. E o que ele obteve para cada um de nós? Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O que o sacerdote fazia? O corpo do animal era queimado lá na velha aliança, ele pegava o sangue e fazia expiação pelo pecado para que houvesse perdão pelo pecado do povo. Ele entrava uma vez por ano lá no Santos dos Santos e fazia expiação por pecado de toda a nação. O que ele está dizendo aqui? Que depois que Cristo morreu, ele entrou lá nos lugares celestiais, num santuário celestial, com seu próprio sangue. E ele obteve o que para cada um de nós? É isso que você tem que entender. Já obteve. Não é que eu tenho que lutar para ter essas coisas. Não é que eu tenho que fazer campanha para ter essas coisas. Não é que eu tenho que fazer voto e nem ser dizimista. Não é nada disso. Não tem obras que me dê isso. Não tem nada que eu possa fazer que me dê essa condição. E por este sangue ele obteve o que para cada um de nós? Uma eterna redenção. O que é redenção? Fim de toda escravidão. Fim de todo cativeiro. Ele já obteve com o sangue dele uma eterna redenção. O que é uma coisa eterna? Não tem mais fim. Então, com o sangue dele, sua carne condenou o pecado. O sangue fez a expiação e com esse sangue ele obteve para mim uma eterna redenção. Meu Deus, você entende isso? Então quer dizer, pastor, aquele crente novinho chegando na graça, pastor, quer dizer que eu não preciso de campanha de libertação? Eu não preciso de unção poderosa com óleo? Eu não preciso pôr a mão na cabeça, sai. Pastor, quer dizer que eu não preciso de corrente para me libertar? Se ele está em lugar que faz isso, como anda a cabeça dele? Ele não conhece nada do evangelho. Aí eu falo para ele, olha aqui para os meus olhos. Olha. Não. Ele fala, mas como? Ele é capaz de falar assim, pastor, ou lá dentro falar assim, toma uma roda. É capaz de falar isso porque a cabeça dele não entendeu o evangelho, ele está no meio que ele precisa ir toda sexta-feira para ser liberto. Ele faz isso há 20 anos e não foi liberto. Ele está no meio que toda hora é um óleo na testa dele para libertar, ele já levou ele para casa, manchou a parede da casa dele todo. E o marido dele, a mulher dele não mudou, e os filhos não vieram para a igreja. Ele está há anos praticando a mesma coisa. Ele nunca é liberto, ele precisa
Ele gosta de ir lá tomar um passe, que um pastor vem dar um passe na cabeça dele para ele ser liberto. Agora, ele nunca entendeu e nem ensinaram para ele que Jesus Cristo, com o sangue dele, conquistou uma redenção. Redenção significa o quê? Que nós já fomos libertos. Quando você começa na igreja, você não entende nada do evangelho. Então você não sabe que é alma, não sabe que é carne, você vem ainda trazendo toda aquela herança carnal, as práticas erradas que você tinha no mundo. Aí você entra na igreja, é um caos, porque você quer olhar para as irmãs da igreja, você quer cobiçar todo mundo, você está cantando lá e cobiçando uma mulher ali no mesmo tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, vinha queimava fumo, uma loucura na minha vida, entrei lá, aquelas moças tudo limpas, tudo santas, eu olhava lá, que mulher bonita, cantando e cobiçando. Eu estou no inferno, Deus, o que é isso? Eu estou dentro de uma igreja e que minha carne quer fazer todas essas coisas. Ai, meu Deus, eu vivia assim, perdão, e não parava. Então aquela pessoa que chega na igreja pela primeira vez, ao invés de dar o evangelho para ela, vão falar assim, você precisa de libertação, você tem um diabo, você precisa de uma corrente, você precisa fazer um voto, um sacrifício. E ela vai com aquele coração, ele encontrou Jesus. E ela vai entrar nesse campo, ela vai ficar anos enganada pelo falso evangelho. Ninguém ali vai dizer, olha, vem aqui, vou te mostrar o que é o evangelho, você já foi liberto do império das trevas. Está aqui, ó. Olha, vem aqui, você precisa conhecer, já houve a redenção, olha a tua carne, sabe por que você está sentindo esse monte de coisa ruim? Não é demônio, é a tua carne que é assim, você já aprendeu? Então aquele que é salvo, quando ele crê em Cristo, ele já foi liberto instantaneamente, mas ele não sabe. Você vê a importância de pegar uma pessoa assim, sentar aí, 5 anos sentado, 5, e começar a trabalhar a mente dela com a verdade do evangelho, pouco a pouco, a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Cristo, até que ela vai amadurecendo e ela vai viver, assumir a verdade do evangelho, porque ele já conquistou uma eterna redenção pelo sangue, quer dizer que nós nunca mais seremos escravos, não tem uma força maligna que vai nos subjugar e ter mais poder sobre a nossa vida. Já fomos libertos do império das trevas para sempre, não tem retorno, não tem macumba que nos pega, feitiçaria, olho gordo, inveja, não existe essas coisas, meus irmãos, para quem é salvo. O diabo foi aniquilado na cruz, definitivamente. Então o sangue obteve para cada um de nós uma eterna redenção, que nunca mais vai ter fim, porque é uma coisa eterna. O que nós estamos falando? Ele abriu, através do sangue da carne, um novo e vivo caminho, um caminho novo, que não existia na velha aliança. O caminho da velha aliança, qual era? Sacerdote, faça alguma coisa por mim. Olha, homem de Deus, faça alguma coisa por mim. Olha, profeta, Deus, fala comigo, profeta, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus não fala direto comigo, eu preciso procurar um profeta do Velho Testamento. Eliseu, por favor, fala alguma coisa, você recebeu porção dobrada do Espírito, o manto de Elias caiu sobre você, fala alguma coisa, porque não fala comigo? Tudo isso acabou na cruz. Entende isso ou não? Não te dá alegria isso? Oh meu Deus, quer dizer, pastor, que eu estou sentado em casa, eu falo com Deus, Deus me ouve, e não tem aqui uma batalha espiritual, minha oração não passa do teto, não existe isso, atravessa que nem um relâmpago o universo, não tem mais nada que segure, eu só preciso acreditar, eu acredito, e não sou atleticano não fala, eu acredito, né? Nós somos de Jesus, eu acredito, então não tem um demônio que eu estou orando que nem Daniel, me desculpe, Daniel estava orando 21 dias e o diabo na frente, aí veio o anjo Miguel e o diabo não deixava o anjo Miguel passar, 21 dias e Daniel em guerra, jejuando, isso antes da cruz, meus irmãos. Depois da cruz, Jesus liquida com o diabo, abriu um novo e vivo caminho, não tem mais um demônio entre eu e Deus, segurando a minha oração, aquele é Velho Testamento, eu estou na nova aliança, depois da morte de Jesus, não tem mais obstáculos.
Já pensou você lá na Band, pregando isso? Já pensou que você faria com o Brasil, gente? Você já pensou? Você já pensou isso? Um dia só com a audiência que essa turma tem, falando a verdade para essas pessoas, libertaria milhares de pessoas instantaneamente. Mas, no entanto, olha aqui a mascarazinha ungida, põe ela, que você vai ficar curado. Olha aqui, Deus vai falar pro celular, Ele vai falar com você, o celular ungido. Até isso já fizeram. Então quer dizer que a redenção não tem fim. Por isso que você não perde a salvação. Agora foram essas duas coisas, o sangue derramado e aquele sacrifício do corpo, que abriram esse novo e vivo caminho. Está aberto. Você entende? Então não preciso mais de ninguém. Eu não preciso de oração forte. Não preciso de pastor pondo a mão na minha cabeça. Não preciso de dar nó na camisa para levar lá desamarrar. Essa é a maior mentira que infestou as igrejas desse Brasil. Não precisa de nada dessas coisas. O caminho está aberto diante de mim pelo sangue do Senhor Jesus. Pelo corpo sacrificado. Deus me ouve, pastor, mas Deus... Aí vai lá assim. Deus não ouve os pecadores. Mas o meu pecado está pago. Eu não sou mais aquele pecador. Estou cheio de defeito. Mas eu sou salvo, sou filho agora. Vocês estão entendendo? A minha carne quer me matar todo dia de fazer coisa errada. Mas eu sou perdoado, fui justificado pelo sangue da cruz. Está bem claro isso na sua mente? Então quer dizer, pastor, eu posso estar me sentindo angustiado. Aí eu vou sentar no pé da minha cama para orar a Deus, mas eu estou tão angustiado e vem na cabeça assim, não, Deus não vai me ouvir. Eu perdi a paciência ontem, e a minha mulher, eu tratei ela mal. Eu me irritei com o cliente, não, Deus não vai me ouvir. Aí vem aquela coisa assim... Deus está longe, a mentira da carne. Vem a mentira da carne. E a pessoa acredita e melhor eu ir lá no apóstolo, que ele tem oração forte. Vai resolver o meu problema. Fica aquele monte de gente tonta, me desculpe, querendo tocar num homem que cheira mal, como eu. Achando que vai ser um poder dele. E dá tudo que tem para ele. Você está enxergando isso que eu estou dizendo? Isso é o leitinho do Evangelho da Graça de Deus. É o arrozinho com feijão. Então o caminho está aberto. Meus irmãos, enxerga isso. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Deus, obrigado. O caminho está aberto. O Senhor me ouve. Eu não preciso ficar 5 horas de joelho para Ele me ouvir. Basta, a conexão dele não cai a linha, que nem alguma internet. Estou conectado direto. De vez em quando a gente até esquece que está conectado. Você está dirigindo o carro, a moto deu assim, você tá na alma assim, né? Parece que Deus desconectou. Não, mano, o teu espírito está conectado. Basta ligar ali, Senhor, esse Wi-Fi não falha nunca. Nós andamos conectado, ligado nele. Aquele que se une ao Senhor é o quê? Um espírito com ele. Então lá no nosso espírito existe um mistério. O Espírito de Deus e o meu espírito se tornaram um só espírito, que eu estou conectado dentro de mim o tempo todo com ele. Não tem como desfazer isso. Não tem como desfazer isso. Às vezes nós estamos na ansiedade do trabalho, na correria do dia, a nossa cabeça desconecta. Estou fazendo as coisas e tal, minha carne toma a frente, eu sou grosso com aquele, mais manso com o outro, uma coisa não deu certo, quase falo um palavrão. Ai. E às vezes até falo. Ainda bem que sou só eu, né? Você não fala isso, né? Perdi a conexão? Não, meu espírito está ligado em Deus, mas minha carne está aqui cumprindo a função dela. Está aí irritada, preocupada, nervosa, querendo comer demais. Não devo comer certas coisas, encho a lata e vou dormir. Fico tendo pesadelo, vou pensar que é revelação de Deus, não é? Pior que o pesadelo é só diabo e coisa ruim. Encheu a barriga antes de dormir, comeu 2 quilos, quer sonhar com os anjos? Tá lá dentro de você aquela digestão, aquele bolo, aí você tá deitado, aquele suco gástrico sobe, desce, ou aquela acidez na boca, você acorda de noite. É o diabo. Não, comeu demais antes de dormir, é tua carne mesmo. Por que o senhor fala assim, pastor? Porque eu já fiz tudo isso. Eu tô falando comigo mesmo. Mas para terminar, vamos voltar lá.
Olha que coisa linda. Vamos pegar a segunda parte da palavra rapidinho, ó. Voltemos a Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para estar na presença de Deus pelos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Então isso já aconteceu. Então esse caminho está aberto. Quando Jesus Cristo disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem, já se cumpriu na nossa vida. Nós já entramos pela porta, já estamos no novo e vivo caminho. A porta já abriu há mais de 2000 anos atrás, e não fecha, ninguém pode fechar. Agora ele vai mostrar um detalhe aqui, ó. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Cristo assumiu o papel de todos os sacerdotes do Velho Testamento. Ele agora na Nova Aliança é o único sacerdote verdadeiro, eterno, que não tem fim. Agora olha quando ele mostra o nosso procedimento. Aproximemo-nos com sincero coração. O que é um sincero coração? Você olha para você e fala assim, meu Deus, como eu sou errado, como a minha natureza falha, né? E você se aproxima de Deus com um coração sincero e fala, Deus, se eu fosse o Senhor eu me condenava, porque a minha carne faz tanta coisa errada. Aí você fala, mas o Senhor não me condena, o Senhor me suporta, tem paciência comigo. Eu sei com um coração sincero. O coração sincero não é aquele, ó Deus, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho, não sou nem que nem esse publicano, eu sou muito melhor, né? Nunca vai ser justificado. O que é um coração sincero? Senhor, reconheço o meu defeito, o meu erro. Sou indigno da tua graça, do teu amor. Nossa, eu estou constrangido porque o Senhor é tão maravilhoso, santo e limpo. E como pode me suportar alguém como eu? Me falar e me dizer que eu sou filho e me perdoar. Então me achego a Deus com um coração sincero. Entende isso? Me achego agora sem culpa. Olha lá, continua o verso. Aproximemo-nos com sincero coração, olha lá. Plena certeza de fé. Nossa fé não é uma coisa que eu sinto bem hoje, creio. Amanhã descreio. A nossa fé não está fundamentada em coisa orada, ungida, em homem nenhum. A nossa fé traz a verdade do Evangelho, traz uma profunda convicção. Eu sou convicto do Evangelho. Não creio hoje, amanhã descreio, não. Não, eu sou convicto do que foi feito na cruz. Plena convicção, coração sincero, plena convicção. Agora ele vai mostrar um outro fator. Plena certeza de fé lá. Tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? O que é a má consciência? Quando eu vivo debaixo de lei, é tanta cobrança, é tanta campanha, é tanta obrigação, é tanta coisa para cumprir que eu não consigo cumprir. Eu não consigo estar em todas as campanhas. Eu não consigo dar dinheiro em todos os envelopes. Eu não consigo cumprir esse falso evangelho tanto que me cobra. Então isso vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. O que vai acontecer? Então eu vou ter acusação na minha consciência. Nossa, eu deixei de... Imagina uma pessoa que aprendeu assim, ó. Você é ladrão, se você não der o dízimo, você é ladrão, você vai para o inferno, o devorador vai pegar a tua vida. Aí um dia essa pessoa, ela teve um problema com o filho. E o dinheiro do dízimo ela teve que gastar com a criança que ficou doente. Aí ela gastou. Mas durante anos ela aprendeu. Se você não der o dízimo, você vai perder a salvação, devorador. Aí ela gastou com o filho, mas a consciência dela vai começar a acusar. Você é ladrão. Ou devorador. Você está devendo. Ela chega para o pastor, esse mês não deu o dízimo, o devorador vai entrar na tua vida. Vai te destruir. Não, mas vai com meu filho, não interessa. A primeira coisa, você tem que trazer o dízimo para a casa do tesouro, você é ladrão. Vocês estão entendendo? Como está a consciência de uma pessoa assim, destruída? Essa pessoa quando vai orar, ela está cheia de condenação na consciência dela. Ela vê um Deus, não um Deus da graça. Ela vê um Deus que cobra, que aponta o dedo, que quer tudo que ela tem, que oprime, que quer que ela fique na igreja dia e noite, que quer os bens dela, que quer que ela vá na vigília. A pessoa com a cabeça assim, a consciência dela foi destruída. A consciência dela acusa. Então ela nunca vai ter certeza de salvação. Ela está sempre condenada. É por isso que ela depende dos outros, ela quer chorar, ela quer um apóstolo que faça alguma coisa, porque ela está tão perdida na consciência dela, tão cheia de acusação, de condenação.
É a má consciência que a Bíblia mostra. Ela está destruída, ela é acusada, Deus está sério, Deus está cobrando, Deus está apontando o dedo, Deus está pesando a mão, Deus vai tocar no filho pela desobediência dela, Deus vai castigar, olha o Jeová, olha o rei, olha o cajado, ela está no inferno na mente dela. E a má consciência faz com que ela esteja atormentada dia e noite e dia, não tem paz. Aí ela vai ter um monte de sonho com o diabo, pesadelo. A mulher que está assim não tem um bom relacionamento com o marido, porque se o marido não vai na igreja, ela está culpada, é ele que não vai na igreja, sabe? Vive o inferno dentro de casa. Os filhos que estão com a cabeça assim, não se relacionam bem com os pais, porque está cheio de consciência pesada, cheio de culpa. Aí vai no culto, o que você fez para Deus hoje? Qual a obra que você fez para Deus? Vai para o culto para ouvir uma palavra de consolo, lá vem condenação. Vocês entendem? Está devendo. Está entendendo a má consciência? Então, existem milhões de crentes no Brasil com a consciência destruída, condenada. Eles nunca enxergaram o novo e vivo caminho. Mas para nós que estamos entendendo, chegamos a Deus com um coração sincero, plena certeza de fé. A minha consciência está livre, descobri o Evangelho da graça de Deus. Não tem nada me acusando aqui. Eu não estou debaixo de condenação, não tem demônio na minha vida, Deus não está me cobrando os pecados, cobrou de Jesus, eu fui justificado, estou reconciliado, sou salvo, não há mais condenação. O novo e vivo caminho está aberto diante de mim, a porta está aberta, eu tenho acesso direto a Deus, do jeito que eu estou aqui, sem paletó e gravata. Sem dadismo, sem voto, sem sacrifício, sem campanha, sem monte, sem óleo, sem fogueira santa. Estou livre da religião. Como está a consciência? Como é bom ser crente. Vou dar uma de pentecostal. Deixa gravado isso para brincar com tudo. Ao fogo, fogo, dança fogo, santo, fogo consolador, né? Então o caminho está aberto, meus irmãos. Você entende? Agora eu tenho que aprender isso. A minha consciência vai ficar limpa. Eu vou viver uma vida de alegria. É gostoso trabalhar, é gostoso acordar de manhã, é gostoso tomar um café. Entende? É gostoso. Você não tem prazer em viver? Fala a verdade. Oh meu Deus, tem hora que eu estou tão cheio de problema. Esses meses que a igreja ficou fechada, eu tive tanto problema. Nem falo para minha esposa, eu guardo para mim que eu sou pastor. Não é. Não passo meus pesos para ela. Ela nem sabe o peso que às vezes mas ela fala assim, você está muito chato. Fala, tem paciência, benzinho. Mas ela sabe que eu estou com uma tonelada aqui, ó. Né? Por causa da igreja. Não falo, o problema é meu. Por isso que toda esposa de pastor não é pastora, é só esposa de pastor. Não ponha julgo nas esposas dos pastores, porque não é pastora. Pastor é o pastor, a mulher é a mulher do pastor, e não é obrigado a fazer o que o pastor faz. Fica livre, não tem esse julgo. Não tem, o sistema põe esse julgo, né? Mas aqui nós não estamos nesse sistema, entende isso ou não? Então o novo e vivo caminho foi aberto. Senhor, eu tenho alegria de ser crente. Senhor, eu estou numa dureza, eu não tenho R$1 no bolso. Mas aqui eu conheço uma coisa aqui dentro de mim, Senhor. Minha consciência está tão limpa, Senhor. Eu tenho aquela conta para pagar, que dureza. Aí a minha alma fala assim, fica aí a minha carne, fica triste, começa a se lamentar. Aí eu estou quase me lamentando já. Oh, Deus, né? Parece aquele desenho do passado. Aí, para aí minha carne, para com isso. Eu estou salvo, perdoado, nunca vou perder a salvação, estou feliz, estou alegre, estou comendo ovo. Glória a Deus pelo ovo, Senhor. E a farinha junto. Glória a Deus, porque fica... É a carne. Consciência limpa. Então, para terminarmos, vou ler o mesmo texto para terminarmos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé. Estamos na fé, coração sincero,
tendo o coração purificado da má consciência, eu não tenho mais má consciência, consciência de acusação, de condenação, acabou. Cristo renovou minha mente, a minha mente é livre da escravidão, livre da condenação, acabou tudo isso na cruz. Nós andamos com uma limpa consciência. Não tem mais acusação, acabou. Não vem mais dizer que é isso e aquilo, não é. Eu estou perdoado para sempre, Ele pagou pelos meus pecados por toda a minha existência aqui na terra, presente, passado e futuro, acabou a condenação da má consciência e tendo o corpo lavado com água pura, que é a lavagem da água pela palavra. Então, meus irmãos, aproveita isso, viva assim, depois releia isso, memorize, porque nós temos que viver esse evangelho dia a dia, tá bom, meus irmãos? E você que nos acompanha pela internet, nós vamos terminar esta live. Foi uma alegria em tê-los conosco, em chegar até você através desta live. E tenho convicção que você vai receber essa palavra, é algo vivo e poderoso, vai acontecer no seu coração. Eu me despeço de todos vocês declarando isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.